Uma semaninha show de glória para nós. Salmo 78. Vamos estudar juntos hoje Salmo 78. Glória a Deus pela vida de todos vocês. Salmo 78. Vamos orar. Senhor Deus, Rosângela, bom dia. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos lendo juntos com o Teu Espírito a Tua Palavra, Pai. Nos ensina mais de Ti no dia de hoje. Nós queremos conhecer mais de Ti, Papai. Nós queremos nos relacionar mais contigo, Papai. Nos ajuda, Papai, a entender a Tua Palavra, os Teus propósitos, Papai, aquilo que Tu tens para nós, o alimento que Tu tens para nós no dia de hoje, em o nome de Jesus. Lou! Glória a Deus! Show de glória, vamos te ver. Salmo 78. A salvação que Deus concedera a Israel. A rebelião contra ele. Deus escolheu Judá e Davi para pastorear Israel. Amém? Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Então, quando o rei fala, inclinar, bom dia. Quando o rei fala, como que você inclina o ouvido? Eu não consigo mexer, Tem gente que mexe, Mas eu só consigo inclinar assim, ó. Quando Deus fala, a gente inclina o ouvido, humildemente recebe aquele ensinamento, porque a gente sabe que Ele sabe mais que nós, Abrirei a boca numa parábola. Jesus falou tanto por parábolas, conosco. Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui. Jesus falou tanto por parábolas conosco, Abrirei a boca numa parábola. Proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Antigamente nós não tínhamos a palavra escrita assim, dessa forma, Era contada de pai para filho, Era contado de boca a boca, era ensinado, Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores, e eles eram cantados. Marcelinha, bom dia! Eles eram cantados, ensinados de pais para filhos, Futura, Os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Salmo 78, estamos lendo versículo 4. A gente conta de geração em geração, a gente louva de geração em geração, e o que é muito importante reter é que Deus é forte. Primeira coisa. Segunda coisa é as maravilhas que Ele fez. Tia Berna, bom dia. As maravilhas que Deus fez devem ser contadas, nossos filhos devem saber disso. Versículo 5, porque Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, aquele que lutou com Deus, junto com Deus, e venceu. E pôs uma lei em Israel, no lugar de habitação, de Deus, e ordenou aos nossos pais que fizessem conhecer a seus filhos. Primeira coisa, o testemunho de Jacó é lutar com Deus. Essa é uma direção para nós. Tudo que a gente for fazer, a gente deve fazer com Deus. Não contra Deus, mas com Deus nos auxiliando. Esse é o primeiro ponto. Assim como Jacó fez e venceu um anjo. Segundo ponto,
muito importante. Uma lei em Israel ordenou. Aquele que é a habitação de Deus, o Espírito Santo habita em nós, está ordenado a nós cumprir leis. Mas Deus nos obriga a cumprir leis? Não. Mas é simples assim, quando a gente faz, o resultado é bom, é o melhor. Quando a gente não faz, o resultado não é o melhor. Né? E o terceiro ensinamento desse versículo é conhecer os seus filhos. A gente deve passar isso para as gerações futuras, para as gerações que nos seguem. Versículo 6, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e contassem aos seus filhos, os filhos dos filhos, para que pudessem em Deus, versículo 7, para que pusessem em Deus a sua esperança. Nós temos que contar que Deus é poderoso, nós temos que contar que Deus realiza milagres, que Deus é o Senhor, para que as gerações vindouras, para que pusessem em Deus a sua esperança. A nossa esperança não está na nossa força, a nossa esperança não está em outros homens que vão nos ajudar, vão nos dar emprego, vão nos dar recursos. Não, a nossa esperança não está nisso. A nossa esperança está no Senhor. E se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Guardar, a gente só pode guardar o mandamento de Deus se a gente conhecer o mandamento de Deus primeiramente. Então nós precisamos entender, ler, né, a palavra para conhecer aquilo que Deus nos direciona. Versículo 8, e não fossem como seus pais, geração contumaz. A geração contumaz é uma geração assim, teimosa. Eu vi aqui no dicionário, ó, insistente, sabe aquele cara teimoso, rebelde, contumaz e rebelde, geração que não regeu, sabe, o regente, não regeu seu coração, e cujo espírito não foi fiel para com Deus. É óbvio para mim. Quando você não consegue reger o seu coração, o seu espírito acaba não sendo fiel. Tem uma conexão clara para mim aí. O nosso coração, a palavra fala que nós devemos guardar o nosso coração. Antes de todas as coisas, nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem, né, as fontes de vida. Então, como que isso funciona? Eu queria dar alguma conexão para vocês aí. Aquilo que você pensa é aquilo que resulta naquilo que você sente no coração. E aquilo que você sente no coração determina a postura que você vai tomar perante as situações. As suas ações na sua vida vão estar alinhadas com seus sentimentos. O que eu quero dizer? Se você está sentindo alegria, motivação, né, força, você está se sentindo motivado e tal, as suas ações vão ser alinhadas com isso. E as suas ações, elas vão estar diretamente relacionadas com seus resultados, certo? Então, seus pensamentos influenciam seus sentimentos, que influenciam as suas ações, que determinam seus resultados, certo? Se você não é um bom regente do seu coração, o seu coração se angustia, o seu coração ele se entristece, o seu coração, as suas ações vão seguir os seus sentimentos. E os seus resultados
vão cair. Se você é um bom regente do seu coração, você mantém o seu coração, né, positivo, com esperança no Senhor, alinhado com Deus, alinhado com o que é bom, alegre. Alegria é uma grande força. Alegria é poderosa. Então, as suas ações vão estar alinhadas com o seu coração e seus resultados, vão subir. Pô, irmão, mas como que eu faço para ser um bom regente no meu coração? Aí que está a chave. Quando você começa a sentir algo que não é bom, na verdade está subindo um alarmezinho, sabe o alarmezinho que você põe no seu celular? Está subindo um alarmezinho ali te falando assim, opa, presta atenção no que você está pensando. Presta atenção no que você está pensando. Está alinhado o que você está pensando? Está alinhado com as maravilhas do Senhor? Está alinhado com o poder de Deus? Eu vi lá na televisão que tudo vai acabar e que está tudo sendo e que eles estão planejando e eles vão tomar e o poder e não sei o que mais. O que Deus pensa a respeito disso? O que Deus está dizendo a respeito disso? Isso é o que deve regir, ser o regente do nosso coração. Se começam a vir sentimentos contrários ao que é positivo, porque Deus é totalmente, não existe nenhum mal em Deus. A palavra fala que não tem nada de mal em Deus. Tudo é positivo em Deus. Se algum alerta acendeu aqui, que você tá no seu coração alguma coisa que é desesperança, para tudo e olha para os seus pensamentos. E alinha os seus pensamentos com os pensamentos de Cristo. E depois que você alinhar os seus pensamentos com os pensamentos de Cristo, os seus sentimentos vão corresponder a isso. E aí as suas ações vão ser boas e os seus resultados vão subir. É assim que funciona. É desse jeito, amém, gente? Não sei se deu para pegar aí, mas é importante, muito importante isso daí, tá? Amém? Versículo 8. E não fossem como seus pais. Se a gente não fizer essas coisas, se a gente não alinhar, não vigiar o nosso coração, a gente acaba agindo como nossos pais. Geração contumaz e rebelde. Geração que não regeu seu coração e cujo espírito não foi fiel, que tem todo sentido. Se você não consegue reger o seu coração, uma hora você vai tropeçar. Para com Deus. Versículo 9. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam. Estavam prontos para a batalha. Deus te deu arco. Deus te deu arma. Deus te deu a direção. E aí você vai e retrocede, como os filhos de Efraim. Olha o que aconteceu. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. Consequência disso, os resultados vão ser ruins. Os resultados, você não vai vencer a batalha. Alguém vence a batalha quando retrocede? Deus te capacitou. Deus, antes de você nascer, já existia um plano para você. Deus te capacitou. Aquilo que você não sabe fazer, você faz uma pequena parte, que é humana, e Deus faz a grande parte, que é sobrenatural. Quando você faz a sua pequena parte, Deus faz a parte grande, a sobrenatural. Te capacita. Só que ninguém vence batalhas quando retrocede. Ninguém vence batalhas quando abandona. E eu não estou falando que você deve lutar todas as lutas. Eu estou falando que aquelas lutas que o Senhor te direcionou, te capacitou, te armou, essas sim devem ser lutadas, não devemos retroceder.
Como que eu vou saber isso? Você tem que buscar sempre no Senhor. Por isso que buscar o relacionamento com o Senhor diário é muito importante. É muito importante. Não retroceda, avance quando o Senhor te deu a direção, quando o Senhor te deu os armamentos necessários para vencer. Avance. Não guardaram conserto, né? Versículo 11. E esqueceram-se das suas obras e maravilhas que lhes fizera ver. Eles esqueceram e preferiram retroceder. Maravilhas que ele fez à vista dos seus pais na terra, no Egito, no campo de Zoar. Que maravilhas! Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem, como num montão. De dia os guiou com uma nuvem, e toda a noite com um clarão de fogo. Foi isso que aconteceu. Lude, bem-vinda. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Nós estamos lendo Salmo 78, versículo 14. 15. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber. Ele fendeu as pedras, né? Yuri, glória a Deus, bom dia. Versículo 15, Salmo 78, versículo 15. Deus fendeu as penhas no deserto, e existe essa pedra até hoje lá, os arqueólogos encontraram, e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Deu-lhes de beber como se fosse de uma fonte muito profunda. Isso aí você pode pensar, isso aí foi físico, mas isso pode ser pensado espiritualmente também. Isso tudo Deus fez, isso tudo Deus faz, isso tudo Deus continuará fazendo. Nós não podemos nos esquecer disso, porque é o mesmo Deus que era, é o mesmo Deus que é, e é o mesmo Deus que há de vir. Amém? Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. Ah, mas aqui, irmão, não tem nada, está tudo seco, não tem de onde tirar. Tem. Com Deus, tem. Ah, a crise, irmão, a crise. Tem gente ficando milionário na crise. Tem. Com Deus, tem da onde tirar. Com Deus, a rocha no meio do deserto, no meio da sequidão, quando você faz o que Deus te orientou para fazer, sai água de fontes profundas, no meio da sequidão, no meio da rocha, ela se fende, aquela rocha intransponível se fende, e naquela sequidão sai água abundante no meio do nada. É assim que é com Deus, tá bem? Quem quer? Quem quer? Deus é top demais. E ainda prosseguiram em pecar, mesmo Deus fazendo tudo isso. Wellington, glória a Deus, mesmo Deus fazendo tudo isso. Nós estamos lendo Salmo 78. A gente se esquece do que Deus pode fazer. Deus cria um rio de água no meio do deserto, que sai de dentro de uma rocha. Mas, ainda prosseguiram em pecar, mesmo vendo tudo que Deus, mesmo sabendo tudo que Deus faz, vendo tudo que Deus faz, contra ele, provocando o Altíssimo. Quando a gente faz isso, a gente está provocando a Deus. Na solidão. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. Deus está dando algo muito melhor do que carne. Maná. Já pensou se a gente tivesse maná aqui agora? Quem já viu o documentário que chama O Dedo de Deus? Você sabia que tem algumas igrejas que cai maná ainda? Aí você pega o maná na Bíblia, é uma igreja presbiteriana lá nos Estados Unidos. Na Bíblia está lá, em Apocalipse, que fala do maná, e aparece maná nessa página lá na Bíblia deles. Aparece maná. Aí a pessoa está enferma, ela pega o maná e come o maná e é curada.
Aí Deus estava dando para eles o melhor, porque na palavra fala que eles não envelheceram, nem as sandálias deles gastavam, que eles comiam maná, eles andavam na direção de Deus, e ainda assim eles pediram carne. Ainda assim a gente fala assim, não, Deus te dá o melhor e você quer para ele algo que é pior. Você pede, você é teimoso, você pede algo que é pior. E mesmo assim, Deus ainda assim deu para eles carne. E falaram contra Deus e disseram. Olha só, e tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Sim, lógico, Deus pode tudo. Eis que feriu a penha, as águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Lógico. Pode o Senhor, pelo que o Senhor, versículo 21, os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Será que isso acontece até hoje com a gente? Posto que tivesse mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas dos céus e fizesse chover sobre eles o maná para comerem e lhes tivesse dado o trigo do céu, cada um comeu o pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida em abundância. É isso que eles tinham. Fez soprar o vento do Oriente nos céus e trouxe o sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como areia do mar. Eles queriam carne? Então toma carne aí. Raquel, bom dia. Glória a Deus, Salmo 78. Vocês querem carne? Toma carne. E fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Caiu ao redor da casa dos caras a carne, então. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Isso é desejo. Vaidade. Não refrearam o seu apetite. Ainda lhes estava a comida na boca. Eles estavam comendo ainda e eles não refrearam o apetite. Será que a humanidade é assim ainda? Quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isso, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Com tudo que a humanidade ainda está passando agora, ainda pecam e ainda não dão crédito para Deus. Pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia, pondo-os ele à morte. Então procuravam e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. Glória a Deus que teve homens que buscavam a Deus. 35. E lembraram-se de que Deus era a sua rocha. Agora sim. O Deus Altíssimo, o seu Redentor. É isso que nós temos que fazer. Lembra-te de quem Deus é. Todavia, lisonjearam-no com a boca e com a língua lhe mentiam.
porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele que é misericordioso, fizeram tudo de errado, mas ele que é misericordioso perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Depois fala que Deus não é bom. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira. Deus se segurou, porque Deus tinha muito motivo para detonar todo mundo, rapaz. É muito doido. Quem conectou agora, bem-vinda. Ou bem-vindo, não sei, não dá para ver, gente. Um forte abraço aí. Versículo 39, Salmo 78. Porque se lembrou de quem eram, carne, um vento que passa e não volta. Deus só não destruiu a gente por aquela frase que Jesus falou: perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão? Deixaram Deus sozinho. A gente não deixa Deus sozinho. A gente não quer resolver as coisas assim, esquece de Deus. Só que Deus é que tem a resposta. O mundo espiritual tem todas as respostas. Às vezes a gente acessa o nosso QI, a nossa inteligência, a gente acessa o nosso QE, o nosso coeficiente emocional, e a gente não acessa o nosso QS, o nosso coeficiente espiritual. E a resposta que a gente precisa está no mundo espiritual. A resposta está na a gente usar a nossa inteligência espiritual. A gente faz de tudo, mas não busca a resposta onde tem a resposta. Que é no mundo espiritual. A gente deixa Deus sozinho. Deus está doido para falar a resposta. Deus está andando atrás de você falando assim, ó, eu sei a resposta, eu sei a resposta, eu sei a resposta. E você fica só andando para frente, não olha para trás, não escuta ele e fala assim, eu quero a resposta, eu quero a resposta, eu quero a resposta, mas você não pergunta para quem sabe responder. Esse é o problema. Esse é o problema. Quantos entendem? Versículo 41, voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Você ainda duvida de Deus. Você está pedindo a resposta de Deus? Eu declaro que você tem os ouvidos abertos para ouvir e os olhos abertos para ver, que busque o reino, busque o Senhor, e o Senhor vai te dar a resposta. O Senhor tem todas as respostas. Tem um livro do Sean Boltz, que é sobre finanças, que mostra lá, ele encontrou com o anjo das finanças do céu. Aí o anjo mostrava lá pavilhões com tudo que você pode imaginar que existe, que não existe ainda na Terra, que está para ser inventado ainda, já tudo disponível. Versículo 42. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Quantas vezes Deus já nos livrou, gente? Quantas vezes Deus já nos livrou? Isso é que tem que estar na nossa mente, não é e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e se o vírus, e se a vacina, e se não existe. O que existe é o Senhor. Isso é que nós temos que nos lembrar. Versículo 43. Como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoar. Ele falou 2 vezes do campo de Zoar, depois vale a pena estudar o campo de Zoar. E converteu em sangue os seus rios e as suas correntes, para que não pudessem beber, né, uma das pragas no Egito, e lhes mandou enxames de mosca, que os consumiram, e rãs que os destruíram. E tudo isso era ligado aos deuses do Egito. Deus ia mostrando assim, o seu Deus é rã, então toma rã. O seu Deus lá é mosca, toma mosca. Tudo tinha umas conexões com os deuses deles lá para mostrar que eles não tinham poder, né? Que o poder, o Todo-Poderoso era o Deus de Israel. Deu também ao pulgão a sua novidade e ao seu trabalho os gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva, fogo, e os seus
cômoros, com pedriscos, caiu pedra do céu, companheiro. Também entregou o seu gado à saraiva e os coriscos e os seus rebanhos, e atirou para o meio deles quais mensageiros de males, o ardor da sua ira, furor e indignação e angústia, abriu o caminho da sua ira, não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência. Eles sofreram até de peste, morreram lá os primogênitos, e feriu todo o primogênito do Egito. Eles ficaram doentes primeiro. Primícias de sua força nas tendas de Cã, mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. Foi isso que Deus fez. E os guiou com segurança, e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos e conduziu-os até o limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu, Monte Sinai. Expulsou nações de diante deles, e dividindo suas terras, lhes deu por herança, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, Deus fez tudo. Aí, contudo, tentaram e provocaram a Deus Altíssimo, e não guardaram seus testemunhos, mas tornaram-se para trás. Por isso que a palavra fala que a gente não deve retroceder, porque a história diz que isso é um problema, mas tornaram-se para trás. Contudo, apesar de tudo que Deus fez por mim e por você, se a gente não vigiar, a gente retrocede. Tornaram atrás e portaram-se aleivosamente como seus pais, viraram-se como um arco traiçoeiro. Olha, você pode ter os seus pais que erraram, todos nós temos heranças espirituais, mas nós não somos obrigados a seguir nossa herança espiritual. Todos nós temos heranças espirituais, nossos pais podem ter feito coisas, errado coisas, falado coisas, agido errado, mas nós não somos obrigados a agir da mesma forma. A nossa herança verdadeira, o nosso pai verdadeiro é o Senhor. Nós não somos obrigados a cometer os mesmos erros que os nossos pais cometemos. Nós temos a liberdade, livre-arbítrio é isso. É liberdade para fazer o certo. Não é liberdade para pisar na bola, para fazer as mesmas coisas, porque pisar na bola, nossos pais já pisaram, já. Nossas gerações anteriores já erraram. A nossa liberdade no Senhor agora é para fazer o certo, é para vencer. O Senhor quer que a gente vença nesse tempo. Amém, irmãos? Aleluia. Estamos quase acabando. 48, esse é mais extenso um pouco esse salmo. 58. Pois lhe provocaram a ira com seus altos, seu altivismo, sua vaidade, e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e de sobremodo se aborreceu. De sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda, e estabelecera como morada entre os homens. Eles abandonaram o tabernáculo. Será que a gente abandona o nosso tabernáculo aqui? A gente deixa de cuidar do nosso corpo? A Lou está aí com a gente ali, ó. A Lou cuida do corpo, ela é uma cuidadora do nosso corpo, né? Quando ela faz fisioterapia, quando ela faz lá pilates, né? Quando ela nos ensina a fazer também, a gente está cuidando desse tabernáculo, aí a gente cuida do nosso tabernáculo, porque na palavra está que a gente tem que entregar para Deus corpo, alma e espírito são quando ele retornar. Então o corpo tem que estar são também. 61. E deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo.
A gente dá a sua força ao cativeiro. Sabe o que é o cativeiro? A mentira. Você é preso por uma mentira. Você dá a sua força. Deus está dentro de nós. Sabe o que a gente pode fazer? Tudo. Porque tudo é possível ao que crê. Deus pode tudo. E se a gente crê em Deus, a gente também pode. Tudo é possível ao que crê. Sabe o quanto do Espírito Santo, quanto de força do Espírito Santo a gente pode ter? Tudo aquilo que a gente buscar, a gente vai ter. Depende da nossa escolha. Quanto mais a gente buscar, mais a gente vai ter. Quanto menos a gente buscar, sabe, igual aquela viúva que ela trouxe lá os vasos? Quando que parou de jorrar azeite? Quando acabou o recipiente. Enquanto a gente tiver recipiente, enquanto a gente estiver buscando, Deus vai liberar mais, Deus vai liberar mais, Deus vai liberar mais. Quem quer mais? Busque mais. Quando você parar de buscar, vai parar de jorrar. Mas enquanto você estiver buscando, vai estar jorrando. Vai estar jorrando azeite. Amém? Quem quer? 62. E entregou o seu povo à espada. Porque o povo... Olha o que aconteceu. Deu a sua força ao cativeiro. Você pegou toda a força que você tem e você falou assim: eu acredito que o mundo vai acabar mesmo, que todas as coisas vão só piorar e o inimigo vai vencer, né? Não, aonde que está escrito que o inimigo vai vencer? A gente é que está do lado de quem vai vencer. Mas a gente dá crédito a isso. A gente pega a nossa força e dá crédito a isso. Pega a glória de Deus e dá para o inimigo. Isso está errado, né? E entregou o povo à espada e encolerizou-se. Deus ficou nervosão com esse negócio, rapaz. Deus fica nervoso com nós crentes achando que tudo acabou e que a gente não tem o que fazer. Nós somos a resposta. Nós somos a resposta para o mundo. Se nós que temos o Espírito Santo não somos a resposta para o mundo, não existe resposta. Mas existe resposta, e é Deus. Entregou o seu povo à espada e encolorizou-se contra a sua herança. Versículo 62, 63. Aos seus jovens consumiu-os o fogo. Consumiu os jovens no fogo. E as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Ai, tem um comentário sobre os homens e mulheres assim. Antes, a gente escuta o mundo falando, né, que é bom ter filho, né? Quem já escutou isso? Você escuta lá o pessoal assim: é bom ter menino, né? Ter menina, né? Dar trabalho, não sei o que. Quem já escutou essa bobeira? A verdade, moçada, é que, segundo a palavra, o homem é o sacerdote do lar. Espiritualmente, ele tem uma responsabilidade. Se a minha esposa, os meus filhos se perderem, a responsabilidade, Deus vai cobrar isso de mim. De mim. A responsabilidade da minha família permanecer em Deus é minha. Então, às vezes, o mundo pensa assim: é bom ser homem, né? É bom que ter filhos homens. Só que ter filhos homens, eles têm a responsabilidade do sacerdócio. Se eles não cumprirem com o sacerdócio, a culpa isso vai ser cobrado deles. Então, da perspectiva do reino de Deus, é mais, vamos dizer assim, existe uma responsabilidade que pesa sobre os homens. Você tem um filho homem, você tem que chegar para o seu filho homem e falar assim: filho, abre o seu olho, busca o Senhor. Quando você constituir a sua família, cumpra o seu papel. Cumpra o seu papel de sacerdote, porque o Senhor vai te cobrar isso. O Senhor vai te cobrar. Se os seus se perderem, vai ser cobrado de você. Você tem uma responsabilidade. Então, dessa perspectiva, ser homem não é brincadeira, não. Ter filho homem não é brincadeira, não, gente. Eu quero realmente inculcar isso, esse entendimento nos meus filhos. Você ter uma esposa não é brincadeira, não é divertimento, é responsabilidade. Você ter uma família é responsabilidade, amém, irmãos? Da perspectiva de Deus, você ter filhos homens é algo muito sério.
E a gente tem que dar atenção a isso. Amém? Amém? 64. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse, e feriu os seus adversários, e fugiram, e os pôs em perpétuo desprezo. Brincadeira. Além disso, versículo 67, além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Deus começou a recusar a turma, porque a turma recusou a Deus primeiro. Deus não recusa a gente porque ele quer, porque ele acordou de mau humor, não. Primeiro a gente deu motivo para isso. Então, se alguma coisa aconteceu com você, você fala assim, ó, glória a Deus, pai, me ensina mesmo. Se você está passando por alguma prova que Deus quer que você aprenda, a postura correta é assim, glória a Deus que o Senhor não esqueceu de mim, não. É bom passar pela prova e aprender na prova e passar e transpor a prova. Porque a prova vem não é para você morrer, não, é para você ressuscitar. 68. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e edificou o seu santuário, como os lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Você sabia que teve uma descoberta? Hoje está mais longo porque eu estou de folga no trabalho, entrou como feriado de quarta. Mas, ó, você sabia que o Salmo é grande também? E você sabia que encontraram uns livros de, acho que é de um metal de chumbo, não sei agora, de cobre. Encontraram uns livros lá, uns escritos de cristãos no Mar Morto lá, que dizem que são as escrituras cristãs mais antigas, porque eles têm 2000 anos, em torno de 2000 anos. E lá falava que Jesus não veio para fazer uma religião. Isso é totalmente alinhado com a Bíblia. Onde que Jesus disse, ok, Pedro, né, o Pedro vai edificar uma igreja, mas a igreja que Jesus se referia era uma iglésia. Quando existe um rei, existe a corte do rei e existe a iglésia, aqueles que fazem parte daquele reino. Jesus se referia a isso e não a uma denominação, a uma organização religiosa, como a gente conhece hoje. Jesus não veio para estabelecer uma organização religiosa. Jesus veio para estabelecer adoradores que adorem a Deus em verdade e em espírito. De quem nasceu isso? De Davi. Davi que criou os turnos de adoração. Davi que estabeleceu a adoração 24 horas, 7 dias na semana. O Jesus veio para estabelecer isso, amém? Mas tem muita coisa aí para falar. Antes ele elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que o amava. Amava, Deus quer ser amado. A única coisa que Deus quer é ser amado. Amar a Deus é uma escolha, não é um sentimento. Eu sinto que eu amo Ele, amanhã eu não sinto mais, hoje eu sinto que eu amo. É igual novela, né? Amanhã eu deixei de amar. Não, amor é uma escolha. Amor é uma escolha. Deus quer ser amado. Deus quer que a gente o escolha. Versículo 69. Edificou o seu santuário como os lugares elevados, como a terra, e que fundou para sempre. Também elegeu Davi. Por quê? Era um adorador. Seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. Tirou o Davi de cuidar da ovelha e pôs ele como rei. 71. Após as ovelhas pejadas o trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. E para fechar, versículo 72. Assim os apacentou.
O Senhor tirou Davi lá das ovelhas, pôs ele como rei, e o que Davi fez? Cumpriu aquilo que Deus direcionou ele para fazer. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração. E os guiou com perícia, coisa só que quem tem intimidade com Deus consegue fazer, de suas mãos, porque o Senhor nos capacita para fazer aquilo que Ele determinou para cada um de nós. Como que eu vou fazer isso? O Senhor te capacita para fazer aquilo que Ele determinou. Mas Davi não errou e era segundo o coração de Deus? Sim, por isso que ele se arrependeu, por isso que ele voltou para Deus. Porque vence não é aquele que não erra nunca. Vence é aquele que reconhece seus erros e se volta para aquele que pode nos perdoar, nos restaurar, nos restabelecer, nos reedificar, nos ressuscitar, que é o nosso Senhor. Senhor Deus, eu te agradeço por esse tempo, esse salmo poderoso, verdadeiro, que nos faz relembrar o passado. O passado veio para nos ensinar como nós devemos proceder no futuro, papai. O Senhor pôs as escolhas nas nossas mãos, papai. Coloca no nosso coração a certeza, pai. A certeza de tudo que o Senhor é, de tudo que o Senhor fez, de tudo que o Senhor pode, papai. Que nós venhamos escolher, papai, os nossos caminhos alinhados, papai. Alinhados com o centro da tua vontade. Quando nós alinhamos nossos pensamentos, o nosso coração responde, papai. Os nossos sentimentos respondem positivamente, papai. As nossas ações são na boa direção e os nossos resultados são segundo a tua vontade, poderosos em ti. Em o nome de Jesus eu declaro vida sobre essa semana, alinhamentos de mente, corações, papai, sentimentos alinhados com a verdade, com o amor, com tudo que... Sentimentos positivos, que quando nossa mente está alinhada, nossos sentimentos são positivos. Ações corretas e resultados extraordinários, papai, porque o Senhor é um Deus extraordinário, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado, gente. Muito obrigado. Hoje ficamos até 8 horas juntos. Que Deus abençoe. A alegria do Senhor transborde em vocês, em nome de Jesus.